Pessoal, então vamos continuar nossos estudos, né? Nós estamos vendo várias etapas de modelagem, várias produções de projeto, né? E agora nós vamos começar o nosso roteiro para configurar os elementos e fazer inserções dentro do nosso projeto. Nós vamos iniciar agora pelo roteiro, né? Colocar extintores e aí seguindo aos critérios, né, do projeto, de acordo com o NT1 que elas exigem os itens. Então nós vamos fazer distribuições, né, dos extintores seguindo a NT16, certo? Para isso, eu postei aqui para vocês um roteirozinho básico. E no mesmo roteiro, a gente continua seguindo a NT, né, 16, que é a NT responsável pelo sistema de proteção de extintores de incêndio, ok? Então vamos lá. O roteirozinho faz parte da nossa disciplina instalações de gás combate a incêndio. Vai ensinar o aluno como dimensionar, selecionar, posicionar corretamente a unidade de extintores. Esse vai ser o nosso objetivo, certo? Então vamos lá. A NT16 ela aplica todas as edificações segundo o item 2.1 da NT, adota a NBR 12693 com complemento, tá? E tem o objetivo de garantir a proteção dos extintores portáteis ou sobre rodas, que é o nosso item 1 da norma, certo? Então vamos lá. A gente vai identificar o tipo de risco do pavimento. A gente já fez um levantamento prévio do nosso projeto, da nossa prancha. Tá? Então o que vocês vão fazer? Vocês vão analisar o projeto, né, pavimento emitido, né? E aí a gente vai fazer essa análise. Ela é uma edificação multifamiliar, né? Já temos o grupo dela e qual a equivalência dela. A NT16 exige extintores na área comuns do pavimento, tá? Ou seja, então ele vai ser distribuído já na nossa área comum. O risco predominante que nós vamos ter é o classe A, materiais sólidos, e o BC, certo? Que é a nossa quadra elétrica, motores, cozinha e áreas comuns, tá? Então ele já fala que o nosso extintor está na área comum. E ele já fala que nós vamos ter um classe A e um classe BC, certo? Aí fica, professor, por que eu não posso usar um extintor classe ABC? Então vamos para a norma. Gente, quando fala em classe ABC, a norma, ela fala que eu vou ter somente um no meu projeto. Tá? É permitida a instalação de uma única unidade extintora do qual ABC em edificações, certo? Por isso que eu não vou ter mais de uma, certo? E aí eu vou me atentar à capacidade mínimas, né, dos meus extintores, que aí a gente vai ter um classe A, que é 2A, e um classe BC, que é 20 BC, né? A capacidade do extintor mínimo de extintores portáteis, certo? Isso seguindo a nossa norma, né, que a gente já viu algumas partes dela da aula anterior e agora a gente está vendo outros detalhes. O risco nosso, gente, é risco médio. A gente já fez esse cálculo anteriormente também, né? Então a gente vai ter uma distância aí que vai percorrer máximo, assim, o extintor 20 metros, tá? Então vou lá para o meu projeto, certo? Eu tenho aqui, ó, os meus componentes extintores e aqui eu tenho os meus tipos de extintores. Parede é o portátil, o que nós estamos trabalhando. Eu tenho a carga d'água e eu tenho a carga de pó BC, certo? Então, ó, eu faço a inserção dele aqui, ó, estou rotacionando com a ferramenta espaço, coloco no meu projeto, tá? Eu estou colocando aqui, gente, porque aqui a gente vai ter a parede do elevador, certo? Então aqui a gente vai ter a parede do elevador e eu fiz aqui o carregar. Ele fala que tem que estar na nossa área comum. Então a minha área comum do projeto aqui é o hall, certo? Eu vou vir aqui inserir, desculpa, arquitetura, linha de modelo, e eu vou fazer aqui, ó, uma linha de 20 metros.
nossa entrada aqui do hall está aqui pelo elevador e pela escada, então ele está a 5 metros. Então, eu já estou conseguindo cumprir aí duas regras da normativa, certo? Eu vou voltar lá para o nosso roteiro, tá? A gente vai determinar a quantidade mínima de extintores, né? O mínimo obrigatório por pavimento vai ser 2 unidades de extintores e uma para incêndio de classe A e um para incêndio de classe BC, tá? Então, se
fazer